Ó, eu sei que tá todo mundo enjoado de falar desse assunto, que nossa geração não presta e afins, mas eu não sou um jornal que quem escreve provavelmente na casa dos 40, eu faço parte do inferno que eles escrevem e eu sei do tamanho do problema que tá acontecendo. E eu tenho certeza que você vai concordar comigo depois desse vídeo. E se você tem mais de 25 anos e não faz parte dessa geração geral criada através da tecnologia, me dá uma chance que eu tenho certeza que você vai entender o que eu vou falar. Dá uma olhada rápida nisso. É a primeira vez, filhos têm QI inferior ao dos pais. Mas qual que é realmente o problema da nossa geração? Dá uma olhada nesse trecho da matéria do Hospital Santa Mônica. O estilo de vida imediatista desses jovens os torna mais vulneráveis ao desenvolvimento de diferentes desordens emocionais, dando espaço ao surgimento de ansiedade e depressão. A gente não vai entrar no quesito dessas doenças, claro, mas falando de maneira mais curta, esse trecho nos diz que, mediante o contexto que vivemos hoje, onde tudo é exigido na hora, entregue de mão beijada e sem esforço algum, estamos prejudicando, cara, e prejudicando muito. Criando pessoas totalmente despreparadas, mimadas e que, quando percebem que estavam erradas, a conta chegou, e chegou meio caro. Porém, vocês não vieram aqui pra ver uma coisa que vocês veem por aí sempre, né? Então agora eu vou passar um pouquinho da minha opinião e de coisas que só quem faz parte disso sabe como é. A geração Z, a geração onde a maioria das pessoas tem acesso à tecnologia de forma rápida e fácil, que deveria ser usado como facilitadora do nosso conhecimento e que transformaria a gente na geração com o maior QI de todos os tempos, mas não. Nos vemos num cenário onde as pessoas mal utilizam desse acesso à informação tão grande. E queremos até um paradoxo que, quanto mais acesso à informação temos, mais burros ficamos. Os principais problemas que podemos observar hoje na nossa geração é, com certeza, a ignorância. Adolescentes hoje criaram o novo nem. Ou seja, nem sabem a importância de estudarem e nem fazem questão de entendê-la. Rapaziada, eu vivo vendo isso. Os estudantes, se pudessem, nem estariam no ambiente escolar. Claro, não elimina também a obrigação dos pais em não dizerem só você tem que estudar para garantir o futuro. E sim, explicarem o poder que o conhecimento tem. E explicar também que você não precisa saber de tudo para dar certo na vida, mas que o conhecimento é um auxílio essencial, é um bem necessário. E a escola, um local onde todos estão apenas por pura obrigação, quando as pessoas se sentem sozinhas ou até mesmo largadas, elas se distraem com coisas muito mais facilmente, as coisas vão chamando a atenção. E o principal objetivo delas estarem ali na escola acaba que não acontece, que é estudar. Antes de qualquer crítica, já vou te provar que uma madrugada sem dormir já te faz muito mal. Abre aspas, todas as funções do seu corpo, em menor ou maior proporção, são beneficiadas pelo sono. Todo o seu sistema é afetado quando você não dorme como deveria ou pior, não dorme nada, que é o que acontece quando você vira à noite, fecha aspas. Hoje em dia temos uma mania muito comum de querer varar à noite, seja jogando ou fazendo qualquer coisa. E pessoal, vocês têm que entender que temos nosso ciclo circadiano. Ele, como já próprio diz, é o ciclo do nosso corpo dentro de um dia, circadiano. E adivinha? Um dos principais itens do ciclo circadiano é o sono. E é até difícil ficar falando ciclo circadiano, parece que eu sou maluco. Quando você não dorme e acorda no mesmo horário, você já prejudicou muito seu dia. Nossa geração hoje acorda em horários totalmente diferentes por conta de caudas de sono diferentes conforme a cada dia. Seja indo dormir às 2 e acordando às 10, ou indo dormir o sol nascendo e acordando no fim da tarde. Seja por querer continuar conversando ou jogando, você não vai conseguir nada se você não primeiramente organizar seu sono. E por falar em acordar, um dos principais erros que as pessoas cometem hoje é acordar e ir direto no celular. Eu sei, isso tá parecendo um papo de tiozão. Na verdade, esse vídeo inteiro é um papo de tiozão. Mas uma caralhada de artigo científico prova que quando você acorda e vai direto no celular, você já atrapalhou totalmente o funcionamento do cérebro. E abre aspas. Quem costuma checar os e-mails assim que acorda, verificar mensagens pode afetar negativamente a saúde mental. O cérebro associa esses conteúdos a um dia mais cheio, causando uma sensação de cansaço antecipado, fecha aspas. Tecmundo, ok? Já sabe, quando acordar, não vá direto no celular. Fique pelo menos 1 hora sem mexê-lo, se conseguir. E quando acordar, já sabe, pense positivamente, pense nas suas ambições, que vai dar tudo certo, ok? E olha que esse caso de pessoas mais adultas, com afazeres do emprego onde exerce, o da nossa geração é um pouquinho parecido.
Lembre-se, a internet hoje é um poço de informação inútil e que vai encher seu cérebro logo pela manhã com isso. Ver aquela foto da outra pessoa e achar que a vida dela é perfeita, isso além de não ser real, não faz bem pro cérebro. Outra coisa que vocês têm que entender, galera, agora falando um pouquinho mais sério, é que nosso cérebro não foi feito nem acostumado pro contexto que vivemos hoje. Eu e você temos na genética um ambiente onde o nosso cérebro é feito para acordar junto com o sol e que não tinha por que ficar acordado a noite inteira. Então o cérebro se adaptou a esse contexto por milhares e milhares de anos. Não tem como fugir ou mudar, tá totalmente enraizado. E não vou ter nem no âmbito pessoal, que chega um dia na vida que a gente vê que ficar madrugando no joguinho não vai acrescentar nada na nossa vida e só vai atrasar. Para ajudar a dormir, eu recomendo que você fique pelo menos 1 hora sem fazer nada estressante, seja lendo um livro ou vendo aquela série que você gosta. E terminamos este tópico mega importante e depois teremos vídeo no canal só sobre, de maneira muito mais completa. E pessoal, eu já fui essa pessoa. Eu gostava de madrugar por pura vagabundice e não vale nada a pena, cara. É bem estressante. Lembre-se, seu tempo é limitado no mundo. Durma bem, uma boa noite de sono vale mais a pena que aquela fase que você quer terminar. Vamos, porra, é isso, caralho! Terminamos essa porra! Graças a Deus, pai, receba!